Iniciamos agora mais uma imersão analítica profunda nas nossas fontes. E bom, logo de partida, é essencial ajustarmos a nossa lente metodológica para a audiência. Com certeza. O corpus documental de hoje exige muito rigor. Exige. O material que temos sobre a mesa não permite de forma alguma uma leitura superficial. Estamos lidando com uma arquitetura conceitual extremamente densa. São ensaios teológicos, homilias, textos magisteriais e, claro, os escritos fundacionais ligados a São José Maria Escrivá e a teologia do Opus Dei. É um material vasto e muito interconectado. Muito. E a nossa missão aqui, o foco central desta nossa análise, é dissecar uma tese estrutural muito específica, o conceito de filiação divina. Que é o grande alicerce de tudo. Exato. E os textos deixam um alerta claro para os estudiosos que se debruçam sobre esse tema. Não estamos falando de uma figura de linguagem consoladora ou de uma, digamos, mera metáfora piedosa. O que as fontes propõem é a filiação divina como uma realidade ontológica tangível. É um dado teológico e antropológico literal. Isso. Um dado que reconfigura absolutamente toda a existência humana no meio do mundo secular. Certo, vamos desdobrar essa tese e examinar suas premissas fundamentais, porque o impacto prático disso é imediato. E é imprescindível sublinhar o rigor dessa premissa, porque a filiação divina atua em toda essa documentação que analisamos como alicerce irremovível. É o que sustenta o restante de toda a estrutura ética e ascética do indivíduo. E se tirar isso, desmorona tudo. Desmorona completamente, sem essa base ontológica, sem o entendimento de que há uma mudança real na natureza da relação com o transcendente, o edifício conceitual das fontes acaba se transformando em um moralismo vazio. Vira um mero conjunto de regras externas. E a exegese cuidadosa desses escritos revela justamente o oposto disso, não é? A proposta não é um simples ajuste de conduta. Não, é uma transformação radical da própria identidade. A consciência ininterrupta dessa filiação exige uma análise que obriga o pesquisador a sair daquela teologia clássica, frequentemente confinada ao claustro, para invadir a praxis secular mais imediata. Perfeito. E essa transição de paradigma ético é algo que salta aos olhos na leitura. A dinâmica transacional, que é tão comum na história das religiões, é completamente abandonada aqui. Sim, a ideia de comércio com o divino desaparece. Desaparece. Os textos apontam uma superação veemente do modelo baseado no medo do castigo. O argumento é muito direto. O terror só é capaz de forjar escravos. E da mesma forma eles rejeitam o modelo da recompensa. Isso, a lógica do prêmio, que segundo a análise das fontes, cria apenas mercenários. A postura exigida é estritamente a de um filho, o que as fontes sintetizam naquela expressão bíblica clássica, Abba, Pai. Que denota uma intimidade profunda. Exato. E para ilustrar o peso existencial dessa realidade, os documentos relatam um evento místico muito específico. Um evento decisivo na vida do autor que ocorreu dentro de um bonde, na cidade de Madrid, lá na década de 1930. Esse episódio do bonde na Madrid é um ponto de inflexão técnico vital para compreendermos a tese. Como os textos descrevem esse momento? O que o autor descreve não é uma epifania puramente intelectual, não é uma dedução silogística acadêmica sobre a paternidade de Deus. Ele relata ter compreendido essa realidade com que ele define como uma força física avassaladora. Uma experiência tangível. Totalmente tangível. E por que isso importa para a nossa análise metodológica de hoje? Porque isso transfere a força motriz da ética. A luta moral do indivíduo deixa de ser pautada pela uma ansiedade jurídica do inferno. Ou pelo cumprimento de um código penal divino. Exatamente. Passa a ser movida pelo temor filial, que é simplesmente o receio de entristecer a quem se ama. É uma sofisticação formidável da antropologia teológica, uma transição brutal de paradigma, que nos leva diretamente ao que podemos classificar como o dilema fundamental da existência humana, que está exposto nesses textos. E esse dilema é fascinante. As fontes estruturam isso em uma dicotomia que soa quase inexorável. A formulação é direta: escravidão ou filiação divina.
Não parece haver meio termo. Não há terceira via. O argumento é calcado numa visão antropológica extremamente realista. O ser humano, por sua própria constituição, inevitavelmente serve a algo ou a alguém. A ilusão iluminista da autonomia absoluta e restrita é categoricamente descartada nos documentos. Precisamente. O texto postula que o indivíduo que recusa a submissão ao divino não se torna livre no sentido absoluto. Invariavelmente, ele acaba se submetendo a tiranos muito mais implacáveis. Ele se torna escravo de outras coisas. Sim, escravo da própria soberba, dos impulsos sensíveis ou do peso esmagador da opinião alheia. E das expectativas sociais, que hoje em dia são fortíssimas. O paradoxo central que a tese levanta é que a submissão a Deus, esse ato contínuo de saber-se filho, é a única via que não corrompe a agência humana. Porque reconhece a natureza real da criatura. E isso, o reconhecimento dessa dependência original não aniquila o sujeito. Pelo contrário, é o mecanismo exato que o liberta para exercer uma soberania autêntica sobre as realidades seculares. E essa soberania autêntica desemboca em um conceito prático que atravessa todo o nosso corpus documental de hoje, de ponta a ponta, que é a unidade de vida. Esse é um conceito crucial. Para a audiência que estuda o impacto do cristianismo na sociedade contemporânea, este talvez seja o ponto de aplicação prática mais severo. As fontes rejeitam com uma veemência quase palpável o que elas classificam como vida dupla. Elas usam termos bem fortes para isso. Sim, descrevem como uma esquizofrenia existencial. A tentativa de manter uma vida de oração ou interioridade perfeitamente separada da vida profissional, da vida social ou familiar. O arcabouço teológico que estamos analisando simplesmente não tolera compartimentos estanques. A lógica interna do texto exige coerência absoluta. O argumento é de que não pode haver ruptura no tecido existencial do indivíduo. O mesmo sujeito que participa de um sacramento pela manhã é rigorosamente o mesmo indivíduo que vai sentar à mesa à tarde para negociar um contrato corporativo complexo. Ou que vai atuar num ambiente acadêmico altamente competitivo. Perfeito! O fio condutor da filiação divina precisa costurar as 24 horas do dia. O que é fascinante aqui, sob uma ótica estritamente teológica, é a recusa taxativa de retirar esse indivíduo da sua realidade material concreta para que ele alcance excelência ética ou moral. Não há fuga do mundo. A filiação divina, segundo esses textos, não pede um isolamento monástico. Muito pelo contrário. A exigência é transformar as circunstâncias materiais mais corriqueiras, aquilo que os textos chamam de maneira muito poética de a prosa de cada dia, em poesia heróica. Exatamente. A matéria secular, o asfalto das metrópoles, as planilhas financeiras, as rotinas domésticas, nada disso é visto como um obstáculo à santificação. É o próprio meio. É a própria matéria-prima da qual a santidade deve ser forjada. A vocação profissional e os deveres cívicos tornam-se o palco exato, o laboratório onde essa identidade ontológica de filho se cristaliza e se manifesta de forma visível na sociedade. Agora, compreender a fundo como se dá essa cristalização exige que a gente mergulhe na mecânica teológica por trás da tese. As fontes entram num território profundo quando abordam a mecânica trinitária e a ação do Espírito Santo, o Paráclito. É um nível de abstração maior, mas essencial. Fica muito evidente na documentação que a santidade proposta não tem nada a ver com a aquisição de uma bondade inatingível, ou com o ganho de, digamos, superpoderes morais de autodomínio. Trata-se de uma participação real, ontológica, no conhecimento e no amor da própria Trindade. E para quem analisa a estrutura dessa doutrina, é fundamental elevar o debate neste ponto. Precisamos distinguir conceitualmente duas terminologias teológicas clássicas que as fontes abordam com muita precisão. Sim, a distinção entre a imitação e a identificação. Exato. O texto vai muito além da ideia tradicional de imitação moral. Há uma distinção profunda estabelecida entre o esforço de ser um alter Christus, que significa ser um outro Cristo, e que no fim das contas pressupõe um esforço mimético, uma cópia externa de virtudes. Como se fosse um modelo a ser copiado. Isso. Eles distinguem isso do conceito imensamente audacioso de ser ipse Christus, ou seja, o próprio Cristo.
A tese postula uma identificação direta. Uma fusão operativa. Pela ação da graça nos sacramentos e pela correspondência contínua na vida ordinária, o indivíduo se torna o próprio Cristo operando naquelas circunstâncias seculares específicas. Mas isso é vital sem perder a própria identidade, certo? As fontes fazem questão de ressaltar que a personalidade humana permanece intacta. Esse é o detalhe antropológico de maior relevância em todo o corpus. A divinização da criatura, nesse arcabouço teórico, não anula a natureza humana. Não cria clones espirituais. De jeito nenhum. Os traços de caráter, as idiosincrasias, o estilo próprio, a cultura do indivíduo, nada disso é apagado em favor de um molde padronizado de santidade. O indivíduo continua sendo quem ele é, mas elevado à sua plenitude operativa pela infusão da caridade e pela presença do Paráclito. A clássica máxima de que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. A aperfeiçoa de dentro para fora. Perfeito. Aqui é que o arcabouço teórico se torna realmente interessante. Porque essa identificação ontológica com Cristo nos lança a 100 escalas no núcleo de uma das construções teóricas mais robustas das fontes. Guia do trabalho. A teologia do trabalho. Para sustentar a ideia de que o trabalho é o eixo da santificação secular, os textos vão buscar sua grande evidência teológica nos anos de vida oculta de Cristo. O fato dele ter passado a maior parte de sua vida em Nazaré, trabalhando como artesão, como Faber. Esse é o pilar que sustenta toda a argumentação. É uma mudança de perspectiva histórica. Sim, o trabalho deixa de ser lido sobre a ótica restrita de uma consequência punitiva da queda relatada no Gênesis, e passa a ser compreendido como uma vocação divina original do ser humano. E ao dissecar a documentação, notamos que essa santificação do trabalho é estruturada em um tríplice aspecto técnico indissociável. É uma mecânica de precisão teológica. Vamos detalhar essa tríade? A exegese do trabalho neste corpus divide-se invariavelmente em 3 frentes: santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com o trabalho. O primeiro aspecto sendo a materialidade da obra. Isso. O primeiro aspecto, santificar o trabalho, diz respeito à obra material em si, o finis operis. Significa que a tarefa deve ser realizada com a máxima perfeição técnica possível e com retidão de intenção. Para que possa ser transformada em uma operatio Dei, uma obra de Deus. Uma oferta digna. E as fontes são contundentes, quase ríspidas nesse ponto. Elas afirmam categoricamente que Deus não aceita sacrifícios defeituosos. Tem aquela frase lapidar num dos textos: Deus não aceita trabalhos marretados. É uma frase excelente. Ou seja, a excelência técnica, o rigor acadêmico ou o perfeccionismo na execução não são meros caprichos corporativos, não são só exigências de mercado, são exigências teológicas prévias. Se a obra é uma oferta, ela simplesmente não pode ser medíocre. É um nível de exigência altíssimo para a vida profissional. E o segundo e o terceiro aspectos completam essa dinâmica. Completam. O santificar-se no trabalho foca no próprio sujeito, no crescimento virtuoso, ético e ascético do indivíduo que se submete ao esforço contínuo de realizar aquela tarefa com excelência, a forja do caráter. E, finalmente, o terceiro aspecto. O santificar os outros com o trabalho, que joga luz sobre o impacto apostólico. Aborda como essa atividade executada com justiça, espírito de serviço e altíssima competência afeta a sociedade ao redor, os colegas, os clientes, as estruturas temporais. É uma visão orgânica. E é um corolário fundamental atrelado a essa excelência técnica que a gente precisa mencionar. A questão da dignidade. Exato. As fontes postulam uma dignidade do trabalho que é absolutamente independente do status social da profissão. Sob a lente da filiação divina, aquela antiga divisão clássica entre trabalhos nobres, intelectuais e trabalhos subalternos, manuais, é pulverizada. É uma tese profundamente igualitária sobre o ponto de vista ontológico. Sim, porque o valor intrínseco e teológico da atividade não reside no seu prestígio corporativo. Não está nos dígitos do salário ou na visibilidade social que a profissão confere. O valor reside exclusivamente no motivo sobrenatural,
Na intensidade da caridade com que a tarefa é executada. O trabalho do mais alto executivo de uma multinacional e o trabalho manual da pessoa que limpa o escritório desse executivo possuem, ontologicamente, o exato mesmo potencial santificador. O finis operis, a obra feita com perfeição técnica na sua própria ordem, unida ao finis operantis, que é a intenção reta de quem a realiza. Isso nivela todas as profissões honestas diante de Deus. Exatamente. Contudo, é que entramos numa fase crítica da nossa análise. Quem examina esse volume de textos inevitavelmente se depara com áreas de grande atrito. Toda essa densidade conceitual gera tensões. Sem dúvida. E ao confrontarmos os documentos, surge o primeiro grande ponto de complexidade estrutural dessa tese, que é a tensão dialética profunda entre liberdade e obediência. Esse é um ponto sensível porque, de um lado, os textos exaltam repetidamente a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Colocam a liberdade pessoal como o maior dom natural concedido ao ser humano. Mas na mesma página, o mesmo corpus documental coloca uma ênfase extrema, quase absoluta, na obediência. Sim, na submissão ao querer divino, no cumprimento estrito da vocação, chegando a exigir a abnegação total e o abraçar da cruz. Então a pergunta para quem estuda isso é como a tese harmoniza do ponto de vista técnico a defesa intransigente da liberdade com a exigência categórica de obediência. A resolução técnica desse atrito dialético nas fontes é brilhante. Os textos recusam qualquer modelo de obediência que mutile a agência do sujeito. Uma obediência desprovida de liberdade íntima é descrita como profundamente indigna de um filho de Deus. Eles usam a metáfora de seres inanimados, né? Exato. O indivíduo que cumpre as normas morais ou os deveres vocacionais, apenas por automatismo, inércia ou coação psicológica, é comparado explicitamente a cadáveres ou pedras, seres que não possuem vontade própria. A síntese dessa tensão, o momento em que liberdade e obediência convergem, ocorre exclusivamente no terreno do amor. Eles recorrem a expressões bem coloquiais para explicar isso. Expressões em espanhol muito fortes, dizendo que se deve obedecer porque me dá na gana, ou porque quero de verdade. É a percepção teológica de que a submissão voluntária e lúcida à vontade divina não é a negação do livre-arbítrio, mas o seu ato supremo e mais perfeitamente realizado. E a cruz entra exatamente aí nessa argumentação. Exatamente aí. Longe de ser lida como um símbolo de aniquilação passiva ou de resignação fatalista, a cruz é analisada teologicamente como vértice histórico dessa liberdade. É o ponto exato onde Cristo obedece ao plano do Pai, não por uma coerção externa irresistível, mas por um ato de amor supremamente livre e soberano. Perfeito. A obediência alicerçada na filiação divina não destrói a liberdade, ela a consagra. E essa harmonização nos obriga a enfrentar um segundo atrito. Um paradoxo antropológico ainda mais agudo no cerne dessa doutrina. Que é o conceito da infância espiritual. Ritual. O léxico utilizado aponta para a necessidade de reconhecer-se pequeno, ciente de suas limitações, vulnerável, vivendo independência absoluta diante do Criador. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo projeto teológico exige que esse indivíduo seja um polo de liderança autêntica na sociedade civil. Sim, exige repúdio à frivolidade, exige prestígio profissional arduamente conquistado e maturidade intelectual e doutrinal inquestionável. A síntese é cunhada numa fórmula audaciosa. Exige-se ter piedade de meninos, mas doutrina segura de teólogos. A grande questão analítica é como conciliar a extrema vulnerabilidade tática dessa infância espiritual com a fortaleza e a solidez exigidas de um líder no meio secular. Ao dissecar os textos, percebemos que eles resolvem essa aparente contradição, redefinindo completamente a premissa do que seria essa infância. Eles gastam bastante tinta para deixar muito claro que não estão fomentando fraqueza psicológica, não é a alienação das realidades do mundo ou ingenuidade. O autor até usa o termo mimalice para rejeitar essa fraqueza. Isso. A infância espiritual aqui é apresentada como o ápice da maturidade sobrenatural,
É a clareza ontológica cristalina dessa dependência do Criador, o saber se sustentado por ele a cada instante, que gera o alicerce para uma autoestima humana inabalável. O indivíduo, plenamente ciente de sua filiação, a quem os textos chamam de grande rei, desenvolve uma característica psicológica e teológica muito peculiar, o que a documentação denomina de forma bem provocativa de complexo de superioridade dos filhos de Deus. E esse complexo de superioridade deve ser lido com rigor analítico por quem nos acompanha. O termo dentro do arcabouço da obra não denota arrogância, altivez ou desprezo pelos pares na sociedade. Muito pelo contrário, ele denota uma segurança existencial e uma audácia técnica tão bem alicerçadas que permitem ao profissional atuar com extrema convicção. Defendendo a verdade e a ética mesmo em ambientes hostis. Sim, mesmo imerso em ambientes corporativos, acadêmicos ou seculares, que frequentemente se mostram hostis, céticos ou completamente indiferentes à mensagem cristã. O pavor do fracasso mundano, da perda de status ou do cancelamento social contemporâneo é pulverizado pela certeza subjacente e incondicional da aceitação divina. Se conectarmos isso ao panorama geral da existência humana, percebemos que as fontes operam uma inversão magistral de valores. Uma inversão que afeta diretamente a forma como o indivíduo lida com os altos e baixos da carreira. Em dúvida alguma, diante da realidade perene e ontológica e imutável da filiação divina, os reveses econômicos, o fracasso de um projeto ou o triunfo estrondoso no mercado de trabalho revelam-se em sua verdadeira natureza. São transitórios, são efêmeros. Eles não possuem a capacidade de definir a identidade última do sujeito. Se o indivíduo é essencialmente, na raiz do seu ser, filho de Deus, as brutais oscilações de prestígio no tecido social perdem o poder de destruir seu núcleo psicológico. A dependência infantil de Deus, paradoxalmente, torna-se a âncora de titânio que estabiliza a psique e a alma. Contra as tempestades constantes da vaidade humana e da frustração profissional. É uma arquitetura de resiliência impressionante, e não está baseada numa força de vontade heróica, de matriz estoica, mas puramente na dinâmica da graça e da filiação. Então, o que toda essa densidade teológica significa na prática? Especialmente para os estudiosos, sociólogos e profissionais que nos ouvem, e que buscam compreender o impacto do cristianismo operando nas engrenagens da vida secular contemporânea. É a pergunta fundamental de encerramento. Sintetizando a nossa jornada por esses documentos de alta densidade, fica claro que a estrutura teológica da filiação divina redefine categoricamente o peso e o valor do cotidiano. Dentro deste sistema de pensamento, não há nenhum espaço, nenhuma base doutrinal que sustente a separação entre a busca frenética pela excelência na profissão e a busca silenciosa pela excelência moral. O tecido da vida diária é apropriado na sua totalidade. A resolução de conflitos, as minúcias de uma pesquisa científica, as dinâmicas de poder no ambiente de trabalho, tudo isso é um material intrínseco e indispensável da santificação. A santidade é resgatada da abstração e do isolamento e é devolvida à praxis de excelência técnica e de caridade operante no fluxo caótico das cidades modernas. É a consagração teológica da vida ordinária. E para encerrar a nossa exegese de hoje com o rigor que as fontes merecem, gostaria de propor uma reflexão final para os nossos ouvintes. Uma provocação intelectual ancorada numa citação que aparece de forma proeminente nos textos que analisamos. A citação clássica. Sim, a célebre máxima do poeta grego Píndaro, torna-te o que és. Para os analistas deste corpus documental, essa frase encerra um paradoxo de profundidade formidável. O sujeito já possui a identidade ontológica irremovível de filho de Deus, conferida pela graça no batismo. Ele já é. Mas não é um estado estático. Exato. Essa mesma filiação é apresentada ao longo de toda a documentação, simultaneamente como um dom e uma tarefa. Ou seja, é uma realidade dada, mas que exige um esforço ascético e ético contínuo. Um esforço que é forjado na fricção constante com a matéria, com o trabalho e com os desafios sociais. E isso nos leva a uma conclusão escatológica fascinante sobre a finalidade da obra humana. Fascinante. A verdadeira obra-prima que um arquiteto,
uma cientista acadêmica ou um operador do mercado financeiro constrói ao longo de décadas de rigor técnico e esgotamento físico. No fim das contas, não é a sua corporação bilionária, não é o paper publicado nas melhores revistas, nem o seu vasto legado patrimonial. A verdadeira obra é interna. A verdadeira, única e definitiva obra é a sua própria identidade eterna. É o ser humano cristalizado teologicamente que vai sendo polido e esculpido de forma silenciosa e invisível, hora após hora, batida após batida, e utilizando como matéria bruta exatamente aquelas tarefas diárias repetitivas. O aplauso, a carreira secular, os prêmios, tudo isso ganha uma nova dimensão. Sob a ótica da filiação divina, tudo isso é revelado como um grande e efêmero andaime temporário. Um andaime erguido unicamente para permitir a construção do ser humano que permanece. Uma inversão de valores profunda. Fica esse imenso convite à reflexão para aqueles que nos acompanham nesta imersão. Até a próxima análise.